Você já tentou sair dessa relação, mas sempre acaba voltando? Isso não é coincidência. Aqui eu fiz uma série, uma playlist, onde eu vou te mostrar quais são os principais gatilhos ocultos que te fazem voltar para a pessoa mesmo você não querendo. Para que você entenda melhor a sequência aqui dos vídeos, aqui da playlist, eu preciso que você assista a primeira aula, o primeiro vídeo, onde eu vou lá te explicar, né, como você pode aplicar esse conhecimento no seu dia a dia e explicar um pouquinho do que a gente vai fazer aqui nessa playlist. Você precisa entender isso e aplicar na sua vida. Eu vou deixar o link aqui acima do vídeo. Assim que você ver essa primeira aula, você pode assistir o restante da playlist, mas essa primeira aula é importante que você assista. Então o gatilho 9 é justamente o que eu gosto de chamar de desculpa para contar. Como é que esse gatilho funciona? Por exemplo, às vezes você tem uma dúvida de alguma coisa e você sabe que o outro sabe te responder. Mas se você colocar no Google, o Google também vai te responder. Mas você decide não perguntar para o Google e mandar para quem? Para o outro, com a desculpa de que manda mensagem, né, para ele te explicar alguma coisa e tudo mais. Isso acontece muito. Às vezes, por exemplo, eles sempre compravam um remédio para ti, e aí tu até lembra o nome do remédio, mas tu manda mensagem: olha, me esqueci daquele remédio, tu pode só me mandar o nome? Isso aí é uma desculpa, e depois daí começa uma conversa e você pode voltar de novo. Então, isso que a gente chama de gatilhos. E principalmente ocultos, porque você não inconscientemente você não sabe que aquilo vai desencadear tudo isso que a gente já conversou, mas desencadeia. Então, por exemplo, esse é um gatilho, um comportamento, na verdade, que as pessoas têm, que isso gera uma cascata de sentimentos, né? Você relembra tudo e volta e tudo mais. Então é isso que a pessoa faz, tá bom? Eu vejo muito isso no consultório e é engraçado, porque tem cada história que a pessoa fala: Cássio, eu sei disso, mas eu não... meu cérebro parece que esqueceu o que é, e aí eu tive que perguntar para ele. Olha a autossabotagem, e eu me autossabotando, esquecendo, para mim ter uma justificativa para mandar mensagem. Então isso é muito interessante de se pensar, tá bom? Então, caso você tenha um exemplo, já coloca aqui nos comentários também, tá? Mas esse gatilho você também precisa tirar. Sempre tem um Google hoje, tem o chat GPT, por exemplo, você clica, tem toda a informação. Então, não necessariamente você precisa do outro, é uma autossabotagem. Eu preciso que você tenha consciência que isso aconteça. Se você perceber, por exemplo, tu pode até fazer isso, mas tu não tinha consciência, então tu continuava fazendo. Mas isso te faz permanecer cada vez mais na dependência emocional. Então o gatilho 11 é justamente uma coisa que a gente já falou em um vídeo anterior, aqui da playlist, tá bom? E aí a gente tem justamente onde você não tem acesso a conteúdos, a informações sobre ele, e aí você começa a procurar em outros ambientes. E aí você começa a seguir os amigos antigos deles e os novos. Você começa a, por exemplo, a ver status dos familiares para ver se algum postou alguma coisa, né? E aí você começa a até mesmo procurar amizades que estejam próximo dele, pessoas do trabalho, por exemplo, para você ter algum tipo de informação, e você começa a ficar caçando isso, por exemplo, no Stories, no feed, nas redes sociais, para ter uma informação, nem que se veja ele lá no fundo do story, né, do vídeo, mas você, para saber a hora que ele tá, onde é que tá, o que é que ele tá fazendo e tudo mais, para aliviar isso aí, para aliviar, né, como a gente já falou, a ansiedade. Então, como você já sabe, quanto mais você fizer isso, mais preso você vai estar na dependência emocional e maior vai ser o sofrimento, né, o tempo de sofrimento que você vai ter. Eu nem falei para vocês ainda, mas posso falar aqui nesse vídeo a diferença entre dor e sofrimento. Você sabe a diferença? Dor é quando, por exemplo, eu sinto algo que realmente aconteceu. Por exemplo, me beliscaram, até doeu um pouquinho mesmo. Por exemplo, parando, parou a dor. Isso é dor. A dor aconteceu mesmo, é real, aconteceu. Agora, o sofrimento é algo mais irreal, imaginário. Por exemplo, seria essa pessoa que começa a ficar se queixando. Por exemplo, por que me beliscaram? Por que me beliscaram no braço? Por que eu? Por que isso? Por que aquilo? Por quê? Por quê? Por quê? Ou seja, a dor já passou há muito tempo, mas aí a pessoa continua sofrendo. É a mesma coisa que acontece com os traumas. Já aconteceu várias coisas lá atrás, mas a pessoa ela ainda sofre porque ainda está tudo aqui na mente dela. Ainda está revivendo tudo. Ou seja, o sofrimento, a dor foi lá atrás, mas o sofrimento perdura por anos. E isso acontece na dependência emocional, onde as pessoas, por exemplo, se continuar em todos esses gatilhos, né? Se continuar procurando pessoas, fotos, status, seguindo pessoas para ver e tudo mais, você está prolongando essa dor. Porque, por exemplo, se você não fizesse nada, essa dor existiria, mas existiria em menos tempo. Mas se você ficar utilizando, vendo, procurando, essa dor vai aumentando e vai perdurando. E aí isso pode durar até mesmo a vida toda. Tem pessoas, por exemplo, que sofrem a vida toda por alguma coisa que aconteceu lá atrás. E aí não consegue ter um relacionamento saudável, não consegue ter um relacionamento consigo mesmo saudável. Então até mesmo com os familiares você pode não ter um relacionamento saudável. Por quê? Por algo que já aconteceu lá atrás. E aí as pessoas ficam aprisionadas nisso. E isso também pode acontecer, e acontece muito, por isso que eu trouxe isso aqui para vocês, as pessoas sofrerem por algo que já acabou. O relacionamento já acabou, a pessoa já está seguindo a vida dela. E você ainda fica sofrendo
Por quê? Porque fica vendo status, indo em lugares, né, que a gente já falou, indo em lugares onde tu pode encontrar ele, né, se comparando, tudo que a gente já viu aqui nos outros vídeos aqui da playlist, né? Então, por exemplo, eu quero que você diminua essa dor. O 12º gatilho é justamente o que eu chamo de perfil falso, onde, por exemplo, a pessoa cria perfis para stalkear o outro ou as pessoas ao seu redor, com a intenção de que pelo menos ele não vai estar me vendo, ela não vai estar me vendo, não vai saber que é eu, não vai saber que é isso, e aí tu continua fazendo. Entretanto, é a mesma coisa pro teu cérebro, tá bom? Como a gente já falou, a dependência emocional é um vício. Seja do teu perfil ou de um outro perfil fake, só de você estar vendo, clicando, procurando e tudo mais, você está utilizando a droga de novo e isso vai te prender na dependência emocional. A única coisa que muda é que o outro não vai saber. E às vezes ele sabe, tá? E às vezes ele te marca só pra colocar lá coisas pra você. Tem coisas, por exemplo, que ele só coloca pra te ver, não pros outros. É justamente pra te afetar, principalmente se tu tá lidando com uma pessoa narcisista, tá? Ele chega a esse ponto de colocar no status coisas que tu pensa que tá pra todo mundo ver, mas só tá pra ti, porque ele só quer afetar você diretamente. Ele posta foto só dele curtindo, só pra você ver. E aí, se eles descobrem, geralmente as pessoas descobrem que é o perfil fake, né? Porque ele conhece as pessoas, nunca viu e tudo mais. E aí ele desconfia que seja um fake, então ele marca também só pra você. Mas o que eu quero que vocês entendam, independente de você criar perfis falsos ou não, se você está consumindo, né, o story, feed, todo o conteúdo, tentando procurar ele em amigos, famílias, isso também tá do mesmo jeito. Isso afeta você, aprofunda você na dependência emocional mais ainda. E aí vem o tempo de período de sofrimento. E aí você começa a sofrer. E aí depois você começa a se culpar, né? Vocês já perceberam, por exemplo, que esses gatilhos você faz por impulso, mas depois vem toda uma culpa. E isso aí é muito ruim porque você quer sair, você não quer mais fazer aquilo, mas aí você continua fazendo. E aí vem uma culpa muito intensa. Por que eu tô fazendo isso? Será que eu sou fraca? Será que eu nunca vou conseguir sair? E aí você fica nesse mix de sentimentos e acaba aprofundando mais ainda na dependência emocional. E novamente, o outro segue a vida e você tá lá aprisionada na dependência emocional. Porque a dependência emocional não acontece só quando você tá num relacionamento, não. Às vezes o outro já está em outro relacionamento e você ainda está presa na dependência emocional. E isso é muito forte de se ouvir, porque você começa a ver que é verdade. Não precisa mais estar no relacionamento, mas se você não está seguindo a vida e pensando no outro, stalkeando o outro, é porque você ainda está em um elo de dependência emocional. Então a gente aprende a romper esse elo, né? Como eu já falei para vocês, tem meu curso aqui onde a gente descobre como romper esse elos em 22 dias, quebrando as 22 barreiras que te aprisionam na dependência emocional. E caso você queira mais informações, é só clicar no botão abaixo. E o 13º gatilho é justamente envolvendo as músicas. As músicas, elas têm um poder muito forte também, que eu vou até explicar para vocês, um estudo, até um vídeo que eu vi na Netflix, falando sobre musicoterapia, onde a gente trata pacientes, por exemplo, com musicoterapia. O exemplo era de paciente com Alzheimer. E eu vou explicar para vocês depois, tá bom? Mas eu quero que vocês entendam que a música também te faz voltar para aquela situação. E geralmente são para as coisas boas, onde ele te apresentou uma música, ou ele fez uma música para você, ou é uma música que ele falou, olha, essa música aqui me lembra de você. E aí, às vezes, por exemplo, vocês podem criar uma playlist de casal, e aí quando você tá triste, separada dele, brigados, né? Você vai lá e ouve essa música o dia todo, começa a tocar, e aí é como se você tivesse toda hora, o dia todo sendo engatilhada, e toda hora você pensando no outro. E aí não tem como, né? E aí vai dar vontade mesmo de mandar mensagem, de voltar, de relembrar tudinho. Isso aí é uma das coisas que prende muito a pessoa na dependência emocional. Para vocês terem uma noção de como a música e todos esses gatilhos, na verdade, são importantes, e é justamente o estudo de caso que eu falei para vocês, onde tinha um asilo nos Estados Unidos, se eu não me engano. Faz um bom tempo que eu vi isso aí, mas foi bem claro para mim quando eu comecei a estudar isso. É chamado de musicoterapia. Eu acho que vocês podem pesquisar na Netflix que tá lá, musicoterapia. E aí tem isso, por exemplo, com pacientes de Alzheimer. Não sei se você sabe, mas o Alzheimer é quando aquela pessoa, depois de uma certa idade, ela esquece de tudo. Só para resumir o que é o Alzheimer. E aí, de vez em quando a pessoa tem relapso de memórias e tudo mais. E aí, por exemplo, a musicoterapia é utilizada justamente nesse paciente. Por exemplo, para pacientes já idosos. Então, colocava uma música, antes de colocar a música nele, né? Colocava num fone abafado neles. Antes de colocar a música, ele perguntava, tu lembra o que tu estava fazendo em 1930, 1935? O que você estava acontecendo? O que estava acontecendo na tua vida? Não, não lembro de nada. Você lembra qual era a música do momento? Não lembro de nada. E aí, quando colocava a música que era da época lá, e aí ela começa a perguntar durante a pessoa tá ouvindo a música se ela lembrava. Olha, ela começa a lembrar que ela dançava, que ela fazia isso.
que teve um momento que ela foi numa festa com os amigos, que fez isso, isso e aquilo, que a música do momento era exatamente essa que ela tá ouvindo. Ou seja, a música foi um gatilho para acessar uma memória dela lá atrás. E é isso que acontece na dependência emocional, né? Se você estiver usando músicas, por exemplo, isso vai afetar diretamente você, porque a musicoterapia, ela é um gatilho, um dos principais gatilhos, né? Porque envolve melodia e nosso cérebro segue padrões, né? Ritmo, quanto mais padrões, ritmos, intensidade, isso afetar junto a uma memória, isso causa uma memória muito forte. É um caminho neuronal, que a gente chama de engramas, que é a formação de nossa memória e lembranças e tudo mais. Então, por exemplo, tudo começa com um gatilho, como a gente já falou na estrutura cognitiva. Então, a música é um gatilho para ativar aquela sequência de neurônios de uma memória. E a mesma coisa na dependência emocional. Toda vez que tu vê um status, ativa uma memória e cada vez tu vai reforçando essa memória. Ou seja, essa memória vai ficando cada vez mais forte. Ou seja, quando se trata de dependência emocional, quanto mais tu fica sendo engatilhada por esses gatilhos, mais forte fica a memória. Ou seja, por isso que eu falo para vocês que quanto mais tempo você fica na dependência emocional, quanto mais tempo você fica vendo status, ligando, voltando e terminando, mais você está reforçando essa memória, mais você está ficando dependente emocional daquela pessoa. E o 14º gatilho é justamente o gatilho da vítima, onde a pessoa, por exemplo, ela começa a postar coisas de que tá triste, que tá mal, que tá fazendo isso, e às vezes ela tá mesmo, mas na cabeça da pessoa ela tá fazendo isso justamente para que o outro veja e mande mensagem para ela, perguntando como é que tá, se tá bem, o que que tá precisando e tudo mais, né? Porque querendo ou não tiveram um relacionamento e ela vai estar mal mesmo. Mas entretanto, se você tiver mal e tá mandando mensagem, às vezes você marca só a pessoa, né? Para só a pessoa ver aquilo. E aí, por exemplo, isso aí é um mecanismo, tá? Que tá te aprisionando na dependência emocional. Às vezes no começo isso é normal, tá? Entretanto, se isso perdura por muito tempo e tem a intenção de ativar só o outro, colocar pro outro só pro outro ver, isso aí pode ser um dos gatilhos principais que pode estar te afetando para sair da dependência emocional, que é justamente se colocar no lugar de vítima. Por mais que você tenha sido a vítima, mas toda vez que você coloca-se como vítima para que o outro venha te salvar, isso é claramente a dependência emocional. Você sempre depende do outro. Como eu já falei para vocês, eu tenho um vídeo aqui, posso até deixar aqui o link, posso até deixar o link aqui, que é justamente onde eu falo que a dependência emocional é um vício e como é o processo da dependência emocional, onde eu falo justamente o que eu acabei de falar. E é isso que eu coloquei num vídeo que eu vou deixar aqui acima, onde a gente tem uma noção de que a gente precisa do outro para ficar feliz, para se sentir completo. Isso é uma das formas que a gente aprendeu desde a nossa infância, né, que é justamente no filme das princesas, onde a gente precisava de um príncipe para acordar, para salvar de um dragão, para salvar da torre mais alta, enfim. Então, a gente vendo isso desde a infância, e eu mostro muito mais, com mais detalhes no vídeo, vou deixar o link aqui abaixo, como eu já falei, aqui acima, na verdade. E aí, isso também faz a gente, né? Ou seja, toda vez que eu tô mal, a gente se faz de vítima para que o outro venha salvar a gente. Isso aí é uma dependência emocional. Por isso que eu falei que é a dependência emocional pura. Porque é eu não conseguindo me ajudar, não resolver meus problemas. Eu preciso sempre que o outro venha para me sentir completo, né? Para me sentir bem, para o meu bem-estar estar completo. É como se eu fosse a metade da minha laranja, a metade da minha panela, a tampa da minha panela. E aí isso é um comportamento que a gente vê desde a infância, que isso faz a gente aprofundar ainda mais na dependência emocional, onde a gente se coloca como vítima. E se vitimizar é diferente de pedir ajuda. Você só está querendo vitimizar para chamar atenção para você. E principalmente na dependência emocional, você está querendo que o outro chamar a atenção do outro, né? Para ele te ajudar e tudo mais e tudo mais. E quando ele não faz isso, você se sente muito mal. Piora ainda mais o quadro. Mas caso você queira pedir ajuda, é justamente você procurar ajuda de alguém que vai te ajudar a resolver esse problema. O gatilho 15º é justamente o gatilho de quando você fica obcecado pela ex dele. Tá bom? É quando, por exemplo, a gente falou muito da comparação. E é quando você começa a se comparar com a ex. A ex, às vezes, não tem nada contra você. Só dela estar com ele, ela não fez nada pra você. Mas só dela estar com ele, ela fica tua inimiga. Você começa a achar defeito, você começa a se comparar. E aí isso vai te corroendo muito. Então, por exemplo, você começa a se comparar muito. E aí, como a gente já falou anteriormente, vem muita culpa, muita insatisfação, né? Às vezes a gente sente até mesmo, às vezes a gente sente muito a mesma questão da raiva, da angústia, né? De estar sentindo tudo aquilo. E a gente começa a se comparar. E como a gente já falou, né? Não vou repetir, que tem um vídeo aqui na playlist sobre comparação, que é um dos principais gatilhos que a gente já falou, mas a gente começa a se comparar com a ex. E aí vem muito sofrimento, muita dor. E aí a gente começa a se comparar. Ah, mas por que ela conseguiu mudar ele? Por que ele faz isso com ela? O que ela tem de diferente? Entretanto, todavia, eu quero que vocês tenham algo em mente.
As pessoas, elas só deixam você ver aquilo que elas querem, só a parte boa. Isso acontece muito nas redes sociais, é por isso que é importante você não se comparar nas redes sociais, porque às vezes é só ilusão. Então, por exemplo, a mesma coisa acontece. E, para te falar a verdade, é o que eu mais vejo no consultório. Se a pessoa lá, ela que te fazia mal, ela vai fazer mal para outra pessoa. Porque no começo é mil maravilhas, então pode, no começo com você foi mil maravilhas, né? Então no começo com eles é mil maravilhas, mas depois você vai começar até a sentir pena. Às vezes eu já vi casos, por exemplo, de a ex não gostar da outra, e aí a outra depois terminou, e aí as duas ficaram amigas. Por quê? Porque tiveram algo em comum. Descobriram que é ele que é o culpado de ser isso, isso e aquilo. Então elas se tornaram amigas, mas elas se odiavam no começo. Então o que eu quero que vocês tenham noção, que aquilo é ilusório. Assim como foi maravilhoso no começo para você, no começo dele está sendo maravilhoso, mas depois, caso a pessoa seja ruim, ela vai ser afetada também. Porque vocês, nós, na verdade, né, não mudamos o outro. Aquilo é a essência dele. Se ele te tratava mal, fazia isso, fazia aquilo, possivelmente ele pode fazer isso com ela também. Isso depois. Tá bom? Assim como os outros não sabiam, pensavam que o relacionamento de vocês era maravilhoso, a mesma coisa está acontecendo com eles. Para os outros é maravilhoso, mas quando tá em casa sozinho e depois com o tempo, só quem tá numa relação tóxica mesmo sabe o que de fato acontece lá dentro. Você sabe o que estava acontecendo. Pode ser que a outra pessoa também seja afetada como você foi, tá bom? Então, já tome cuidado ao se comparar novamente com isso, tá bom? É só uma ilusão. Observe aquilo. E por que você está focando? Isso que é a questão. Por que você está focando nela? Que tal você focar em você mesmo? Foque no seu desenvolvimento pessoal, profissional, né? Que isso vai trazer muito mais clareza, benefícios para você. E querendo ou não, ninguém pode tirar o teu sucesso de você, independente se você está no relacionamento ou não. Então, deixa ele para lá, deixe ela para lá e foque em você. Não tem por que você ficar stalkeando, mandando mensagem, às vezes fica brigando com a ex, que a ex não fez nada. Por quê? Isso é dele. Não tem por que você continuar fazendo isso, porque isso só faz mal pra você. É você que tá se maltratando, porque o outro nem o outro tá te fazendo mal, mas indiretamente, né? Porque se ele estiver fazendo de propósito aquilo pra te afetar, aí sim, ele tá te afetando. Mas por mais que tu esteja fazendo mal, não dá o gostinho pra ele de estar te fazendo mal. Porque às vezes o outro só quer fazer, só quer te afetar. Às vezes tu tá bem, aí do nada ele aparece só pra te deixar mal. As pessoas, né, quem tá num relacionamento tóxico, a outra pessoa, por exemplo, principalmente se ele for um narcisista, ele faz isso de propósito só pra te afetar, só pra saber que ele ainda tá no comando, por mais que ele não fique com você. E se você permite isso, você tá fazendo o que ele quer, o que ele gosta. Não dá esse gostinho pra essas pessoas. Foca em você. Ele chegou para você, que se dane, vai embora. Você não precisa mais voltar. Você já sabe o que você viveu lá atrás, você não quer reviver. Procure algo bom, né? Fique bem consigo mesmo e assim vai vir coisas boas pra você. Então, né, justamente que no curso a gente tem uma parte onde a gente trabalha o nosso bem-estar, nossa autoestima, nosso amor próprio, que é justamente quando eu estou bem comigo mesmo, eu não aceito migalhas. Então, eu sempre vou em busca de algo melhor, que venha me somar, nunca me completar, venha me somar. Tá bom? É como se fosse um bolo, que a outra pessoa ela não vê a metade do bolo e se encaixa e cria um bolo lindo, maravilhoso. Não. Aquela pessoa não tem que vir te completar. Ela tem que vir para somar com você, é que ela seja só a cerejinha do bolo, né? Porque caso dê coisa errada, você pode só tirar a cerejinha e continuar vivendo plenamente como um bolo maravilhoso que você é, né? Levando para essa metáfora. Então, não se compare. Aquilo lá pode ser passageiro só no começo. E infelizmente, né, relacionamentos terminam, mas você também tem que se cuidar. Não fique cuidando da vida dos outros, do relacionamento dos outros, das questões dos outros. Comece a trabalhar a sua questão. Então, o 16º gatilho é o gatilho família, onde a gente vê que pessoas ficam aprisionadas não ao outro, mas à família do outro. E às vezes está há anos, mas ainda mantém contato com a família do outro. Para te falar a verdade, esse é o gatilho que eu sinto que é mais infantilidade. Não sei se algumas pessoas vão entender dessa forma, mas é um comportamento muito que eu considero mesmo, e a gente vê muito aqui no consultório, é justamente um comportamento infantil. Por quê? Porque o outro às vezes já te deixou, já te foi embora, e às vezes tu ainda cria o vínculo com a pessoa. Não é que tu cria o vínculo, tu mantém um vínculo e nem precisa manter esse vínculo. E às vezes, por exemplo, só de tu estar nesse vínculo, tu vai nos eventos, às vezes, na verdade, né, como se trata de uma dependência emocional, você só tá lá com a família, você nem se importa muito com a família, você coloca que se importa, mas não. Você só tá querendo os benefícios com essa comunicação. Que é, por exemplo, de você ir nos eventos de aniversário e aí você pode ver ele. E é você ir no Natal lá para ver ele, no final do ano para ver ele, né? Às vezes a pessoa vai lá até com uma namorada já, e aí você tá lá para criar um ambiente hostil, né? Um ambiente que afeta todo mundo. E não tem por que você fazer isso. Não tem lógica que você me fale que você precisa fazer isso. E se for uma lógica, mesmo você não precisa ir nos eventos mais importantes.
Já vi aqui, por exemplo, de que o filho, nem vai lá na casa da mãe em eventos importantes porque tu vai estar lá. E olha só, o filho está sendo afetado nessa relação dele com os familiares. Porque você tá lá e ele tem uma namorada, por que você tem que estar lá? Por que você não está com a sua família? Essa é a pergunta. Por que você não está construindo outras coisas? Por que você não está construindo novas amizades? Por que você não está fazendo certas outras coisas, né? E procurando outras coisas para fazer? Mas por que você ainda continua na relação com aqueles pais? Tudo bem você ter uma relação, né? De, oi, tudo bem, tudo mais, mas em eventos importantes, por quê? Por que você tem que fazer isso? Eu estou te fazendo essas perguntas porque não tem uma lógica. Caso você queira colocar uma lógica aqui nos comentários, tudo bem. Mas, por exemplo, como eu já falei para vocês, tem casos e casos. Mas se você falar que tem, Cássio, é urgente, eu preciso mesmo ter esse contato. Tá, tudo bem você ter um contatozinho, mas toda hora? Tem gente, por exemplo, que o sogro leva pra escola, leva pra isso. Eu não tô falando isso por brincadeira, porque realmente é. E aí tem alguma coisa, tem alguma festa, tá lá na festa. Tem a festa da menina, da sobrinha, tá lá. E olha só, e a outra pessoa, às vezes quem tem esse comportamento, porque eu tô chamando de infantil? Porque geralmente se a pessoa tá tendo esse comportamento, possivelmente ela é a pessoa errada da relação. Ou tá tendo comportamentos ruins, que isso afeta justamente o outro. Porque o outro quer seguir. E aí tu tem que fazer o outro escolher entre você, estar com você ou com a família. Olha quanto tóxico isso é. Não sei se você tem noção de quanto isso, mas eu tô aqui justamente para te alertar sobre isso. Porque isso também, se não, você não for uma pessoa tóxica, mas esse comportamento tá sendo tóxico. Não só para você, mas para todo mundo daquela família. Ah, mas a minha sogra gosta de mim. Ah, meu sogro gosta de mim. Tudo bem. De vez em quando fala com eles. Agora você tá lá todo final de semana, todos os eventos, em todas as possibilidades que você tiver de ir lá. Isso não é saudável. Isso, como eu já te falei, tá te prendendo ainda mais na dependência emocional. E é justamente por isso que, caso você não seja a pessoa tóxica, mas esse comportamento é tóxico. E é muito tóxico. Por isso que eu até mesmo falei que ele pode ser um comportamento infantil, porque você sabe que você está atrapalhando aquela pessoa, você sabe de que, por exemplo, está afetando a relação do filho e da mãe, né? Você sabe que está afetando a relação do outro, e às vezes, se você sabe de tudo isso e ainda continua fazendo, é porque você está escolhendo fazer isso. E aí sim é um comportamento mesmo disfuncional. E às vezes a gente vê essas pessoas, por exemplo, que elas nem entram em outro relacionamento. Porque se entrar no outro relacionamento, a pessoa vai pedir que ele se afaste da outra família. E aí fica dependente não só do outro, mas da família do outro também. E nem entra no outro relacionamento. Por quê? Porque sabe que o outro não vai achar isso normal. Você não acha isso normal. Quem é que vai achar isso normal? Tu acha que tu vai entrar no relacionamento, outra pessoa vai achar normal tu ir na casa do ex, todo o evento, e tu levar ele ainda? Teria que ter uma maturidade muito grande. Mas se você tivesse uma maturidade tão grande, você não estaria nesse evento, né, de participar sempre dos eventos da família. Então, é uma coisa de ficar alerta. É o gatilho mais sensível que eu posso estar falando para vocês, mas é algo que está afetando vocês de uma forma ou outra. Seja você que está sofrendo, ou seja você que está fazendo isso de propósito ou não. Mas isso está afetando você. Isso te impossibilita, né? Não que impossibilita, mas impossibilita mesmo, porque você, geralmente, que eu já vi aqui, pessoas que têm esse comportamento não vão em outro relacionamento, não se relacionam com outras pessoas, justamente por perder outras coisas. Por exemplo, caso a pessoa tá lá toda hora tendo contato com a mãe, ele sabe o que o filho tá fazendo, sabe os planos do filho, porque a sogra sempre fala, e a sogra fala, olha, eu prefiro você do que a pessoa que ele tá, e vai um monte de coisa aí. Olha de informação. Lembra quando tu não tem informação, o outro te bloqueia, ele te apaga das redes sociais e você não tem contato nenhum, e às vezes a pessoa vão pra família. Olha, minha sogra, do nada eu vim aqui, passei aqui na frente só pra tomar um café. Não, você foi lá. Mas você vai falar que foi lá? Não, você fala que foi tomar um café. Olha o quanto isso é manipulador, e isso afeta muito, tá? Por isso que eu tô sendo incisivo com vocês. Isso é um dos comportamentos que mais afeta. Quanto mais te prende na dependência emocional e atrapalha todo um convívio da família também. O 18º gatilho é justamente quando você quer agradar ele, né? Como assim, Cássio? Por exemplo, tem pessoas que estão no relacionamento, terminaram e tudo mais, e a pessoa começa a querer mudar coisas que ele gostava. Por exemplo, começa a usar a roupa que ele gostava, começa a pintar o cabelo da cor que ele gostava, começa a fazer coisas que ele gostava, às vezes até mesmo para ir frequentar mesmo ambientes que ele. Às vezes, por exemplo, começa a falar com pessoas que ele falava, com amigos, justamente para criar um vínculo, que era uma das coisas que ele pedia, né? Para ter. E às vezes você mudava toda uma rotina do seu dia a dia, né? Até mesmo da semana. Você começava a criar rotinas, que era uma rotina que ele cobrava. Às vezes você começou a estudar, você começou a ir para academia, que é uma coisa que ele pedia para você mudar. Então você meio que vai o quê? Tentando agradar coisas. Começa a assistir filmes, animes,
seja o que for, do que ele gostava, porque ele sempre falava, olha, esse anime é bom. E aí você posta, eu tô assistindo esse filme, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. E você só faz isso com a intenção de que ele volte pra você, falando, agora ela tá fazendo as coisas interessantes, agora ela tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, tá se organizando, tá criando rotina, a gente pode passar o final de semana assistindo e tudo mais. Às vezes tu faz aquela comida, né, que ele sempre pedia pra ti, e aí você posta, e aí com a esperança de que ele volte. Entretanto, isso te afeta muito, né? Te mantém cada vez mais na dependência emocional porque é um gatilho. E você começa a se fazer, se moldar para o outro. Entretanto, se aquilo não é você mesmo, você não vai conseguir manter aquilo por muito tempo. Por mais que ele volte, você vai voltar a ser quem você era, porque você não vai conseguir manter essa rotina. É como se você colocasse uma capa, uma máscara, mas aquilo não é você e você não consegue manter aquilo por muito tempo. Mas, entretanto, só são comportamentos para te mostrar para ele que você está mudando e para que ele volte. E aí você entra novamente, né? Puxa um assunto, às vezes, olha que legal, já assistiu essa parte aqui do filme e tudo mais, né? Ah, olha que legal, tu tá fazendo esse tipo de exercício. Ah, que legal, olha essa comida aqui muito interessante. Aí ele começa a puxar assunto com você. E aí é só um momento em que você quer para conversar com ele, né? E aí vocês começam a relembrar tudo mais. Olha como era se você tivesse aqui e tudo mais, e tudo mais. E aí acontece de vocês voltarem. Entretanto, depois isso volta a acontecer de novo, né? As coisas que já aconteciam no relacionamento. E aí volta a ser tóxico de novo, né? Um relacionamento ruim, que só vem cobranças, só tem a sensação de estar pisando em ovos. A gente vê que as pessoas elas têm esse comportamento justamente de tentar melhorar para agradar o outro, com a intenção de que o outro volte. Entretanto, isso pode ser, geralmente, quando tem esse comportamento, é o que a gente chama de codependência, quando um depende do outro. Então a gente vê que as pessoas hoje em dia, uma depende da outra. E quando tem esse tipo de comportamento, é uma das coisas piores também, porque um fica com pena do outro. E aí as pessoas só ficam juntas por problemas. Ah, não vou deixar ele, não vou deixar ela, porque ela não vai conseguir fazer isso, ele não vai conseguir fazer isso. E aí fica um mesclar, né, que a gente chama de codependência, e isso faz mal para os dois. No fundo, vocês sabem que não vai dar certo, porque vocês têm jeito diferente, costumes diferentes, crenças diferentes, rotinas diferentes. Por mais que ela tenha, né, no caso, você tenha feito a rotina que ele gosta e tudo mais, mas você não vai manter. A não ser que isso passe a fazer sentido para você. Aí é uma outra coisa, tá? Mas se você tá com a intenção só dele mandar mensagem para vocês voltarem, aí não tem sentido continuar com esse comportamento. E se continuar e ele voltar, então é uma codependência, um dependendo do outro, e os dois estão se afetando e os dois estão afundando junto na dependência emocional, tá bom? Então, às vezes tem relacionamento que me procuram. Cássio, a gente tá se fazendo mal, a gente quer melhorar como casal. Aí tem a terapia de casais, né? Eu não faço, né? Mas a gente pode indicar pessoas e tudo mais que possa fazer. Então, é muito recomendado que você faça isso, caso vocês estejam numa codependência. Ou vocês resolvem e criam, né, um hábito juntos e tudo mais, melhoram juntos, ou vocês mesmo tenham consciência de que não vai dar certo e vocês se separam. Tá? Porque quem está no codependência, nenhum dos dois quer resolver. Um está dependendo do outro. Então você pode fazer isso, né? Procurar uma terapia de casal também. Então a gente chegou, né, no nosso último vídeo da playlist, onde a gente falou os principais gatilhos que tem, né, alguns gatilhos ocultos, e isso está te afetando diretamente e te mantendo na dependência emocional. Eu realmente espero que você tenha gostado, que vocês tenham entendido. Não esqueça de ver o primeiro vídeo, né, onde a gente explica tudinho para vocês terem mais clareza do que a gente está falando. Só lembrando, aqui abaixo está o link do meu curso, né, sobre dependência emocional, onde você vai entender melhor como é que funciona a dependência emocional, quais são os passo a passo que você tem que seguir, né? E quais barreiras vocês têm que quebrar para sair da dependência emocional. Nesse caso são 22 barreiras, por isso que o curso também é chamado, né? Na verdade a gente fala que você vai quebrar barreiras em 22 dias e em 22 dias você vai sair da dependência emocional, tá bom? Então se você gostou dessa playlist, eu fico muito feliz mesmo nisso. Mas eu também preciso que você dê o like e se inscreva no canal caso faça sentido para vocês, caso vocês queiram receber mais conteúdo sobre dependência emocional, sobre relacionamento, como melhorar meu relacionamento, enfim, todo esse processo de relacionamento e principalmente com dependência emocional, tá bom? Então, caso vocês queiram, já se inscreva no canal e eu vou ficar muito feliz mesmo, tá bom? Não esquece que caso você queira dar um passo a mais, né? Isso aqui, essa playlist foi para derrubar uma barreira, mas caso vocês queiram derrubar todas as outras barreiras e sair do ciclo de dependência emocional, né? Porque tem gente que sai de um relacionamento tóxico e entra em outro relacionamento tóxico e depois em outro relacionamento tóxico. Ou seja, tem que quebrar essa corrente e é justamente o que a gente fala também no curso, tá bom? Então, já clica aqui, tenha mais informações, qualquer coisa entre em contato com nós, que a gente vai te explicar tudo.
tá bom? Então, um grande abraço e até os próximos vídeos. Vou até deixar um vídeo para vocês aqui sobre dependência emocional, tá? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.